Um pedido popular foi enviado ao Senado Federal para que seja analisado o possível impeachment dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino. O documento, assinado por João Aparício de Souza, alega que os magistrados teriam violado o princípio da imparcialidade ao se manifestarem publicamente sobre temas relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No ofício, o autor afirma que Barroso teria dito durante o evento em 2023, aspas, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia, fecha aspas, e que, segundo ele, comprometeria a isenção em julgamentos. Não entendendo muito, a imparcialidade é uma das características da justiça, o que aí aparentemente não se manteve. O autor sustenta que essas manifestações colocariam em dúvida precisamente, e abro aspas, a imparcialidade necessária ao exercício da magistratura, fecha aspas. Sobretudo em processos envolvendo o ex-presidente. Até o momento não há decisão sobre a admissibilidade do pedido. Mas aí tem uma coisa que não fecha para mim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são colocados no cargo pela sabatina do Senado. Então, os senadores aprovaram que esses ministros deveriam ir. Complemento com a fala, o ministro Flávio Dino estava do lado do ministro Barroso quando Barroso afirmou isso. E ele foi mais longe. Em declarações do ministro Flávio Dino, ele mencionou que ele era cristão e que ele acreditava no demônio, que o demônio tinha a personificação na terra do presidente Jair Bolsonaro, o que tira um pouco essa teórica e desejada imparcialidade. Mas aí, voltando com a análise, quando é feito um pedido de impeachment, tem que entrar através do Senado. Sim. Porém, quem julga os senadores se tiverem algum problema? O STF. Então, imaginemos por um momento que o senador Luiz Arthur Nogueira ele pede o meu impeachment e eu sou do STF. Aí eu vejo aqui na gavetinha e digo, tem uma pastinha aqui que fala sobre o senador Luiz Arthur Nogueira. Abro a pastinha, começo a avaliar tudo, que pode ser do senador ou de algum parente do senador, que tem várias pastinhas por aí, inclusive do pai do Hugo Mota. E aí vejo, Luiz Arthur, você está pedindo meu impeachment? Isso aqui estava engavetado, mas eu achei, está aqui uma pastinha. Não é uma situação um tanto estranha que a pessoa que poderia pedir o impeachment de um seja julgado por aquele que está sendo pedido de impeachment? Começo contigo, Ana Paula. Foi exatamente isso que aconteceu, não é? Com relação ao Hugo Mota na questão da anistia, que estava tendo um discurso, aí naquele fatídico jantar que você mencionou ontem, ele voltou de lá completamente diferente e o que foi noticiado amplamente na imprensa é que teria, sim, processo do Hugo Mota ou de parentes que estavam parados no STF e que, de repente, isso voltou a circular. E não só dele, a imprensa vendida, estatal, a velha mídia, Daniela Lima, aquelas outras jornalistas, elas vêm falando abertamente que deputados que vão comprar briga com o STF, que tem processos lá, quer dizer, as ameaças estão sendo veiculadas assim, com uma liberdade total, fala-se abertamente sobre isso. Então, sim, o sistema, e o professor Suano fala muito sobre isso, da necessidade da reforma do sistema, o sistema ele é complicado porque nós temos essa situação, por exemplo. Agora, o que nós queríamos? Que o presidente pautasse, ele não vai, quando ele pauta ou a anistia ou o pedido de impeachment, ele não está decidindo pelo impeachment, quem vai decidir é o órgão colegiado, mas eles já freiam, né, aí diante do presidente. E aí, falando dessa pauta aqui, desse pedido de impeachment, que evidentemente a gente
não tem muita esperança que ele tenha sucesso, que ele vá para frente, ele se baseia nessa questão da imparcialidade. E a imparcialidade do juiz, ela fica comprometida em duas situações, ou quando ele está impedido ou quando ele tem uma suspeição sobre ele. O impedimento é uma coisa mais objetiva. Por exemplo, o fato do Alexandre de Moraes ser promotor, ter participado do inquérito, ter sido citado como possível alvo de assassinato, ou seja, ele é vítima. Então, nesse caso, ele está impedido. No caso da suspeição, é esse caso que ele está citando aqui, quando, por exemplo, o Flávio Dino falou que o Bolsonaro era o capeta, o demônio. Quer dizer, você estabelece ali, consegue, através de indícios, isso não é um critério muito objetivo, mas através de indícios verificar que a parte é inimiga do julgador e vice-versa. E aí, no caso, seria a suspeição. E nós sabemos que isso aí está claro e evidente em todo o processo, mas dependemos do Senado, que continua fazendo cara de árvore.